Você não é fraco, você não é quebrado e, acima de tudo, você não é um viciado por natureza. O que aconteceu com você foi algo muito mais silencioso e, justamente por isso, mais perigoso. Você entregou o controle da sua mente e quase ninguém percebe quando isso acontece. No começo, é apenas um hábito inofensivo. Depois, esse hábito vira um refúgio emocional. E quando você finalmente se dá conta, já não domina mais, mas sim se torna dominado. Os estoicos chamavam isso de escravidão interna, não uma prisão criada por correntes externas, mas por impulsos não observados e não dominados. Epicteto afirmava com absoluta clareza: nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. Aqui está a verdade que machuca o ego, mas liberta a consciência. O problema nunca foi o objeto do vício. O problema sempre foi uma mente sem governo. A maioria das pessoas tenta vencer o vício atacando o comportamento. Elas lutam contra o efeito, mas deixam a causa intacta. Cortam um hábito, mas não corrigem a mente que o criou. Trocam um vício por outro. Trocam o excesso por distração, trocam o prazer imediato por culpa constante e continuam prisioneiras. Marco Aurélio escreveu algo que poucos compreendem de verdade. A vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Isso significa algo profundo. Você não é dominado pelo que consome, você é dominado pelo pensamento que aceita sem questionar. O vício não começa no corpo. Começa quando a mente abdica do seu papel de comando. A perda do controle nunca acontece de forma brusca. Ela ocorre em etapas muito claras. Primeiro, você foge do desconforto. Em vez de sustentar o tédio, a frustração, a ansiedade ou o silêncio, você anestesia. Depois, você associa alívio a um estímulo externo. Algo passa a te salvar momentaneamente. Não porque é bom, mas porque faz a dor parar. Por fim, você entrega a decisão. A mente deixa de comandar e passa a obedecer ao impulso. Nesse ponto, você não busca prazer. Você foge da ausência dele. Isso não é vício, isso é treinamento mental mal direcionado. O estoico não começa dizendo nunca mais. Ele começa perguntando, por que eu cedo? Sêneca alertava, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Você sofre duas vezes, quando perde o controle e quando se culpa por isso. Mas a culpa não educa a mente, a culpa enfraquece. O estoicismo substitui culpa por responsabilidade lúcida. Você não é culpado por ter perdido o controle, mas é responsável por recuperá-lo. Desejo não é inimigo. Impulso não é o problema. O problema começa quando o impulso passa a dar ordens. O homem sábio sente vontade, mas não se ajoelha diante dela. Epicteto ensinava um exercício simples e profundamente poderoso. Quando algo te atrair, diga a si mesmo, você é apenas uma impressão. Não lute, não fuja, não obedeça. Observar sem reagir é o início do verdadeiro controle. A maioria tenta vencer o vício com força bruta. Mas força cansa, força quebra, força falha, mas clareza sustenta. Quando você compreende o que ativa sua fuga, o que sua mente tenta evitar e o que você realmente está buscando, o impulso perde poder, porque o desejo se alimenta da inconsciência. Marco Aurélio foi direto quando disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. O vício é externo. A resposta a ele é interna. Você não perde o controle no barulho. Você perde no silêncio mal suportado. Por isso a mente busca telas, estímulos, ruído e prazer imediato. O silêncio revela quem governa. O estoico não foge do silêncio. Ele o usa como treino. Comece pequeno. 5 minutos sem estímulo, sem música, sem celular, sem fuga. Apenas você e seus pensamentos.
No começo, dói, depois clareia, depois fortalece. O homem dominado não é aquele que sente desejo, é aquele que não sabe esperar. Esperar é uma habilidade mental, e toda habilidade pode ser treinada. Sêneca escreveu: a maior prova de sabedoria é a tranquilidade constante. Tranquilidade não é ausência de desejo, é presença de domínio. Você não está quebrado. Você não precisa se consertar. Você precisa se governar novamente. A mente é como uma cidade sem líder. O caos assume. Mas quando o comando retorna, o mesmo impulso que antes te destruía passa a te servir. Você não é viciado. Você é um homem em reconstrução. E todo homem que recupera o controle da própria mente se torna perigoso para o caos e imparável na disciplina. Hoje não prometa parar, prometa observar, porque o dia em que você observa sem reagir é o dia em que o controle começa a voltar. E quando a mente retorna ao trono, nenhum vício permanece de pé. Se este vídeo falou com você, não deixe que ele termine apenas como mais um pensamento bonito. Use-o como um ponto de virada. O estoicismo não transforma quem escuta, transforma quem pratica. Observe sua mente nos próximos dias. Observe seus impulsos sem obedecer. Observe o silêncio sem fugir dele. É assim que o controle volta. Não com promessas milagrosas, mas com domínio diário. Se você quer continuar esse caminho de clareza, disciplina e força interior, permaneça aqui. Inscreva-se no canal, não por hábito, mas por decisão consciente. Porque quem governa a própria mente não precisa de correntes para ser livre. E esse é apenas o começo.